O Cruzeiro apresentou hoje o atacante Guilherme Bissoli, que pertence ao Atlético Paranaense, chega por empréstimo até o final da temporada. Eu estava lendo sobre, no Super Esportes, um papo que o repórter, eu não sei exatamente quem, peço desculpas, qual foi o repórter, teve com o Dorival Júnior, foi quem lançou o Bissoli. Se ele for realmente aquilo que o Dorival Júnior falou nesse papo com os colegas do Super Esportes, então o Cruzeiro fez uma grande contratação, Gris. Porque ele disse que ele cabeceia bem, é rápido para finalizar, finaliza com os dois pés, é um jogador de muita qualidade dentro da área, oportunista, ou seja, é quase quase o quê, hein? Quase um Marcelo Ramos da nova geração, meu Deus. O Everton é um reforço interessante, né? Um jogador que precisa ainda conseguir continuidade, conseguir se firmar, né? Saiu da base do São Paulo, foi para o Atlético Paranaense, no ano passado até teve ali alguns minutos, né, no time principal do Atlético Paranaense, mas acabou perdendo espaço depois da chegada do Renato Kaiser. E é um jogador que já está com 23 anos, que está naquele momento que precisa começar a jogar com mais frequência, né? Para evoluir de vez na carreira. E imagino que possa ter uma boa condição no Cruzeiro, embora seja uma posição hoje de concorrência acentuada, né? O Cruzeiro hoje tem o Rafael Sobis, que é o titular indiscutível, de certa maneira, e que acho difícil que deixe de ser. E acho difícil também que passe a jogar em outra função, em outra posição com o Felipe Conceição. Tem muito torcedor do Cruzeiro que imagina que o Rafael Sobis possa ser um dos meias, né? E eu não acho que isso vai ser possível como ideia de jogo. É claro que circunstancialmente, dependendo de como tiver o jogo, pode até acontecer, mas como base de time, acho praticamente impossível. Tem o William Potker, que está jogando nessa função, e tem o Marcelo Moreno, que precisamos discutir o que vai ser feito, né, do Marcelo Moreno. É um jogador que custa muito ao clube e que tem jogado cada vez menos. Mas o Bissoli, de fato, é um jogador de características interessantes, um atacante de boa mobilidade, mas com boa presença de área. Ele me lembra, Everton, guardadas as devidas proporções, inclusive em termos de rodagem, em termos do que já viveu, mas em termos de característica, para o torcedor do Cruzeiro que conhece um pouco mais, que acompanha um pouco mais a base, ele me lembra muito o Vinícius Popó, que está emprestado ao Goiás, que também é um jogador muito jovem, que também está precisando ter um pouco mais de rodagem, né? Mas que foi formado no Cruzeiro, que fez muito gol na categoria de base e que no profissional teve um pouco de dificuldade para se firmar. Acho que principalmente pela questão física, né? De ser um jogador mais baixo e tudo mais, e às vezes não conseguir jogar com a mesma desenvoltura que tinha na base. Mas enfim, acho que é um bom jogador e que pode ser uma peça importante aí na temporada para o Felipe Conceição. Eu tava dando uma stalkeada, buscando algumas informações na internet sobre o Bissoli, de torcedores do Atlético Paranaense. E por menos que tenha jogado no Atlético Paranaense, é meio que um... Agora, se fosse ele, mudava o nome dele para Risoli, que é muito mais legal. Risoli? Que salgado. Ah, é verdade. Eu pensei, o que seria Risoli? É verdade, é verdade. E aí eu vendo a opinião do torcedor e tal, por menos que tenha jogado no Atlético Paranaense, o torcedor do Atlético Paranaense gostava do jogador. Então, é interessante a gente esperar para ver até o encaixe dele nesse time, né, CJ? Porque eu confesso que não me lembro de ter visto jogar. Não me lembro. Sim. Mas aí eu fui buscar informação e tal. E o torcedor elogiando. O torcedor do Atlético Paranaense elogiando. Gosta, jogou pouco, mas quando foi chamado, atuou bem. Então é uma esperança. A expectativa é uma aposta, porque também se nós formos avaliar, até pegando esse exemplo, um gancho aqui no que o Gris falou, se nós formos pegar o que o torcedor do Cruzeiro falava do Vinícius Popó, também era positivo, né? A expectativa era muito grande com relação ao Popó. E ele teve que ir para Sport, Goiás, e está rodando e ainda tentando se acertar. Não teve um encaixe aqui no Cruzeiro. Pode ser que pro Bissoli aí, um pouco tempo que tem de contrato, né? Porque o empréstimo é só até o final do ano, seja uma boa respirar novos ares, uma boa expectativa, pelo menos. Eu tenho certeza que o Cruzeiro tem, o técnico tem, ele tem, mas é uma chance curta que ele tem de mostrar serviço. O que me preocupa, Everton, é apenas um desequilíbrio assim, que eu vejo no elenco. O Cruzeiro tem que se atentar para isso, porque a competição longa e o objetivo principal é a subida, todo mundo sabe. Mas se nós pegarmos hoje, o Gris trouxe aqui alguns... Rafael Sobis, você tem o Potker, pode ser centralizado. Quando foi, rendeu, poucas oportunidades jogou por ali pelo Cruzeiro, é verdade. Mas teve oportunidade e correspondeu.
ele pode ser testado novamente, mas, dada a sequência, claro, o Rafael Sobis é um jogador mais experiente, calendário mais esticado aí, ele pode sentir. Então, você tem o Potker. Você tem o Marcelo Moreno, que não é barato. Não é barato. Deve ser até mais titular na Copa América do que no próprio Cruzeiro. Aí o Cruzeiro traz um atacante. Mas quando você olha, por exemplo, para a lateral direita, hoje tem o Cáceres por ali e quem mais? Quem é a opção que o Cruzeiro tem caso o Cáceres se contunda, ou seja suspenso, ou fique um jogo fora? O Cruzeiro tem que começar a pensar nisso. Trouxe o Brock para ter experiência na zaga, mas hoje é o Everton, é um moleque que está por ali tendo a chance e está correspondendo. Então, para uma competição mais longa, tentar equilibrar esse elenco. Ter peças como para a lateral esquerda, hoje tem duas. O Alan Ruschel, que chegou, é o reserva, e o titular é o Matheus Pereira. Gomide, eu imagino que você também buscou informações sobre o Bissoli. Desde o início, lá, quando começou o Cruzeiro a trabalhar esse nome, a gente vem falando assim, e você vem fazendo pequenos comentários e tal. Você acha que o Bissoli pode ser um jogador, pro jeito que o Cruzeiro joga, pode ser um jogador para encaixar mais fácil do que muita gente imagina, Gomide? Everton, eu acredito que possa acontecer. Eu não li a matéria dos colegas do Super Esportes, falando com o Dorival Júnior, né, que esteve lá no Atlético Paranaense no ano passado, mas quando teve ali o trabalho interrompido, no período em que ficou no Atlético Paranaense, o Dorival organizava o time de Curitiba de uma forma até certo ponto parecida como organiza o Felipe Conceição hoje no Cruzeiro, né? O Bissoli fez 10 gols na temporada de 2020, né? Contra adversários mais conhecidos. Ele fez um gol contra o Flamengo lá no Maracanã, passou um gol aí também nos melhores momentos dele aí contra o Peñarol, quando tinha até presença de público no estádio. Foi o primeiro jogo do Atlético Paranaense na Libertadores da América do ano passado. Fez um gol também contra o River Plate. Os demais foram em jogos do Campeonato Paranaense. Eu acho que o que pode acelerar essa adaptação é a forma e a função que desempenhava o centroavante no time do Dorival Júnior, ter similaridades aí em como joga o Rafael Sobis no Cruzeiro. Muitas vezes saindo um pouco da área para abrir espaço para a chegada e infiltração de um dos meias. Eu acho um nome interessante, especialmente por algo que pode parecer algo que não é relevante para o torcedor, mas que para o Felipe Conceição pode ter certeza que tem muita diferença. O Bissoli, no momento em que o Cruzeiro quiser pressionar os adversários, perder uma bola e tentar recuperar rápido, ou quando precisar pressionar lá no campo de ataque, o Bissoli ele consegue percorrer distâncias maiores, eu digo em termos de metros mesmo, em menor tempo do que hoje o Marcelo Moreno. Ele é um jogador que consegue fazer muito isso, pressionar muito, se deslocar rápido. E isso para o Felipe Conceição, que gosta de marcar pressão, é muito importante. Zé Gris, mas aí quem pode... Porque eu fico imaginando o seguinte, tem lá o Sobis, para mim titular absoluto, tem o Potker, né? E aí tem o Marcelo Moreno, que não vem jogando, entrando. Thiago a gente já até tirou, hein? O Thiago quer praticamente deixar de lado, e agora chega o Bissoli. Como é que esses caras recebem esse tipo de situação? O Sobis olha e fala, caramba, tem mais um concorrente. O Potker, caramba, eu marquei 2 até outro dia, joguei bem, mas aí o clube vai... Se o clube vai ao mercado buscar, eu sei que não tem como todo mundo ser titular, mas é melhor para o Felipe Conceição olhar para o banco de reservas e ver o Bissoli lá, ou se o Bissoli estiver em campo, olhar e ver o Potker, e ver, sei lá, o Marcelo Moreno e tal. Agora, como é que esses caras, 4 jogadores para a mesma posição, o Gris, você acha meio muito? Ou isso mostra, na sua opinião, que o Cruzeiro pode daqui a pouco pensar numa possibilidade de emprestar ou negociar o Marcelo Moreno? Everton, eu acho que o Cruzeiro já gostaria de ter negociado o Marcelo Moreno. Sinceramente, acho que é um jogador que está aí hoje por falta de mercado, ou por falta de interesse do Marcelo também de jogar em outro clube, né? A gente sabe que teve sondagens por ele do futebol boliviano na virada da última temporada, mas a gente sabe que o futebol boliviano ele não tem a mesma condição financeira do futebol brasileiro em termos de pagamento, mesmo o Cruzeiro estando numa situação muito difícil, né?
Então, cabe um pouco a eles decidirem, né, o que querem. Me parece que o Marcelo Moreno prefere ficar aqui, mesmo tendo pouca oportunidade, tentando ganhar essa chance dentro de campo, mas, de fato, me parece que se torna cada vez mais um problema dentro do elenco, né? Porque não joga, não tem jogado, tem tido poucas oportunidades e ganha mais um concorrente que, ao meu ver, chega à frente dele na disputa. O William Potker, que vinha sendo utilizado, que é um jogador que faz outras funções, né? O William Potker, ele virou ali uma alternativa como centroavante agora, né? Antes a gente viu o William Potker mais disputando as posições pelo lado. Acho que pode voltar a competir um pouco mais por uma posição pelo lado e vejo o Bissoli hoje como um reserva imediato do Rafael Sobis no comando do ataque. Deixa eu chamar o Bissoli para falar, antes do CJ. Bissoli, por gentileza, Chega Bissoli, aí, Bissoli. fala com a gente aí, Bissoli, por favor.